Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui chegando para a EBD Online, somente nesse domingo, né? Estamos aí juntos através desse canal aqui, ou dessa página aí, né? Lá do YouTube, e você pode aí acompanhar conosco a lição dessa manhã, a Escola Bíblica Dominical, e tenha certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Então, no próximo domingo, retornamos com a EBD presencial. Hoje à noite nós teremos o culto presencial com a presença do reverendo Nicodemos Emerick. Venha ser abençoado aí pela palavra de Deus. Deus tem algo a falar ao seu coração. E agora, nesse momento, eu convido você para orarmos, buscando a presença de Deus, na certeza de que Deus tem algo a nos ensinar esta manhã. Vamos orar? Pai, na tua presença estamos e somos imensamente gratos a ti, porque o Senhor tem cuidado e guardado as nossas vidas. Somos gratos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que fala aos nossos corações, ó Pai. Nos ensina essa manhã, ó Deus. Aplica a tua palavra, ó Pai, no coração da tua igreja, de cada um que está em sua casa nesse momento, enfim, onde estiver. Que seja realmente impactado, ó Pai, pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, vamos dar continuidade à série de estudos em Apocalipse. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 2, do 8 ao 11, a carta à igreja em Esmirna, algo muito precioso Deus tem a falar ao seu coração. Então permaneça aí, não permita que nada venha atrapalhar esse nosso momento aqui de aprendizado. Fique ligado, fique conectado, fique focado, aí não permita que nada tire a tua atenção de algumas lições preciosas que temos aqui. Diz assim o texto da palavra de Deus, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Pois bem, a pergunta a ser respondida essa manhã, diante desse texto, diante da exposição da palavra de Deus, é: pode uma igreja pequena, pobre aos olhos do mundo, ser o centro de referência realmente pela graça de Deus? Pode uma igreja pequena aos olhos do mundo ser grande aos olhos de Deus? Pode uma igreja pequena aos olhos do mundo fazer tanta diferença assim no seu contexto? Guarde essa pergunta, pense um pouco sobre isso. E estamos aqui nessa manhã então para estudar esse livro tão precioso, lembrando que o propósito de Apocalipse não é esconder nada, pelo contrário, é revelar. Esse é o sentido da palavra, e é revelar para a igreja de todas as gerações, para os cristãos de todas as gerações, que Deus está no comando, Deus está no controle. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter provações, não somente lá no futuro, mas para a igreja do passado já teve, a igreja hoje tem, e a igreja do futuro terá. Mas o propósito desse livro é confortar, é encorajar a igreja de todas as gerações a permanecerem firmes no Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo está no comando, Deus está no comando, e a igreja vai sair vitoriosa. Nós somos o único povo dessa terra que sabe já de como vai terminar esse filme, e sabemos que seremos sim mais que vencedores, ou já somos mais que vencedores. Por quê? Porque é o Deus triuno, o Deus todo-poderoso, o único, aquele que não tem concorrente, que dirige a igreja. E essas cartas aqui, já estudamos no capítulo 1, que vai falar um pouco sobre os atributos, realmente do Deus triuno, mostrando quem ele é, o alfa e o ômega, enfim, são tantos atributos ali que vimos, mostrando realmente a grandeza do Deus triuno, o poder do Deus triuno, mostrando que é Ele que está no controle, é Ele que está falando, é Ele que está dirigindo a história, é Ele que está no comando de tudo. E essas cartas aqui vão mostrar algumas coisas, o capítulo 2 e 3, cartas destinadas a igrejas reais, mas com a mensagem realmente voltada para as igrejas de todas as épocas, algumas coisas que já estavam acontecendo no contexto de João, Portanto, Apocalipse não trata simplesmente do futuro, mas é um livro que trata assim de coisas que estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. As 7 igrejas que lemos aqui, embora
igrejas reais, elas representam as igrejas então de todas as épocas. E cada carta, se você for olhar, capítulo 2 e 3, começa com Cristo apresentando seus atributos, né? Não é mostrando quem é que está falando, é o dono da igreja, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é aquele que morreu, mas que ressuscitou, que tornou a viver, conforme nós lemos aqui nessa carta, né? E por que Cristo sempre começa se apresentando? Porque para mostrar que, de fato, para a igreja vencer os problemas, desafios, lutas, provações, a fé em Cristo é a base. A igreja precisa estar centrada nele. Esse é o segredo. E há um chamado aqui muito especial para as igrejas fiéis, aquelas que estavam firmes, permanecerem fiéis, apesar das lutas, e também um chamado àquelas igrejas, sim, que passam por problemas. Algumas igrejas aqui tiveram reprimenda de Jesus, para elas o que? Se arrependerem. É um chamado da graça de Deus. E há também um chamado a dar atenção àquilo que Jesus está falando. Preste atenção nisso. E é para mim e para você hoje. Por isso que se repete. Quem tem ouvidos, ouça. Dê atenção. Gente, é para mim e para você. Por favor, ouça, considere aquilo que está falando aqui. E são divididos em 3 grupos nessas igrejas. Éfeso e Laodiceia estavam em declínio espiritual. Esmirna e Filadélfia não tem nenhuma reprimenda de Jesus, antes se mostraram fiéis em meio às provações e perseguições. Tiatira, Pérgamo e Sardes tem algumas coisas boas, mas tem coisas que elas precisavam realmente observar mais. Em outras palavras, né, tem 2 igrejas que estão precisando urgente de revitalização, estão lá embaixo, né? Tem 2 igrejas que estão bem, que precisavam permanecer fiéis, e tem 3 igrejas aqui que estão mais ou menos, né? É para pensarmos um pouquinho sobre a realidade também, o que nós como igreja precisamos de revitalização, quais são as áreas que precisamos de revitalização. E, diante disso, né, nos deparamos aqui hoje com a igreja em Esmirna, né, uma igreja que estava presente nessa bela cidade, conforme retratada aí na história, uma das cidades mais importantes na época para a Ásia, uma cidade que concorria ali com Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade que tinha muitos bosques, uma cidade belíssima, uma cidade que tem muitos templos realmente a deuses ali, uma cidade também que era aliada com Roma, ali a questão do culto ao imperador, era uma cidade que valorizava muito isso, e uma cidade que grande mesmo, porque tinha em torno de 250 mil habitantes, para a época era algo grande, né? E nessa cidade havia uma igreja que aos olhos humanos era pobre, mas aos olhos de Deus era rica. E esta é uma das únicas igrejas, juntamente com Filadélfia, que não recebe nenhuma reprimenda de Jesus, apesar das circunstâncias do contexto histórico aqui, né, serem os piores, mas a igreja era rica aos olhos de Cristo. E 3 características dessa igreja, para a gente pensar, se você olhar para o texto, 3 palavrinhas, só, né? Tribulação, pobreza e blasfêmia. Então, essas 3 palavras marcam realmente a realidade da igreja em Esmirna. E aqui, só para vocês terem ideia como é que era complicado o negócio, a palavra tribulação no grego, ela é uma palavrinha que significa aflição, né? Pressão, a ideia de você estar sendo esmagado debaixo de um peso descomunal, né? Então, veja só, para mostrar, gente, que era difícil, era complicada a coisa humanamente falando. Mais do que isso, uma outra palavra aqui que é usada, que é humanamente falando, é que aquela igreja era pobre, e aqui tem a ver com uma pobreza absoluta, a palavra eptocheia, que significa justamente isso, aponta para essa realidade, uma pobreza absoluta, não é pobre de algumas coisas, né? Por quê? Porque ser cristão naquela época você enfrentava, muitas privações, porque até os teus bens eram tirados por você seguir o caminho realmente de Cristo. Você vivia realmente ali de uma forma muito complicada, você era perseguido no comércio, enfim, em todos os lugares. Então, por isso que ser cristão era extremamente desafiador. Além de tudo isso, ainda tinha a questão da blasfêmia, né? Acusações, difamação, calúnia, né? Porque naquela cidade havia uma forte colônia judaica que se aliava aos romanos ali na perseguição contra os cristãos. É por isso que o próprio Cristo
não somente aqui, mas em outros lugares também os chama de sinagoga de Satanás. Ao invés de eles serem sinagoga de Deus, né, igreja do Senhor, não, eles eram sinagoga de Satanás. Enfim, a igreja em Esmirna apresentava ou vivia um momento muito difícil. Enfim, ser cristão ali significava andar pelo vale da sombra da morte. Olha, gente, só na introdução aqui a gente já tem tantas coisas para pensar em relação à nossa própria caminhada na fé. Como nós somos livres, gente, para viver o Evangelho e às vezes nos escondemos. Vivemos num contexto em que tem um tipo de perseguição, mas é muito pequena comparado àquilo que estava acontecendo aqui. Veja só, isso aqui é para a gente refletir sobre o nosso cristianismo mesmo, porque olha só o que Jesus diz no versículo 10. Pior de tudo, que Jesus não faz promessa que as coisas vão melhorar, mas ali diz o quê? Não temas, as coisas têm de sofrer, vocês vão ser provados ainda, e tereis tribulações. E talvez possa surgir na tua cabeça, né, a seguinte pergunta: por que Jesus deixou a igreja sofrer tanto? Porque o próprio Cristo falou em João 16:33, que no mundo nós passaríamos por aflições. Seus discípulos passariam por aflições, mas isso não é o fim. Por quê? Porque não podemos olhar para as aflições. Embora elas mexem, embora elas doem, né? Precisamos olhar o quê? Para Cristo. E aí, gente, para entendermos isso, o apóstolo Pedro também fala no capítulo 1, versículo 7, né? 6, 7, nisto exultais, embora sejais contristados por várias provações. Mas as provações, elas têm um breve tempo. Aqui ele coloca a questão de 10 dias, né? Mas mostrando assim essa questão da brevidade mesmo das provações comparado àquilo que temos em Cristo. E aí uma outra coisa aqui, gente, diante disso, como pode uma igreja permanecer fiel com tanta perseguição? Porque, sinceramente, é muito mais fácil você ir para um outro caminho, é muito mais fácil você desistir, é muito mais fácil você abrir mão realmente de ser cristão, é muito mais fácil você abrir mão das Escrituras, é muito mais fácil você fazer de conta, é muito mais fácil você ser um cristão escondido, é muito mais fácil você não confrontar, é muito mais fácil você deixar que as ideologias e tudo mais contrárias ao Evangelho continue, não, deixe quieto. É muito mais fácil você viver uma fé na zona de conforto, né? Mas a igreja não, a igreja aqui permanece fiel, mesmo diante de toda a provação. Ela não negocia valores. Ela poderia justamente, não, vamos seguir a Cristo e vamos seguir o imperador também, né? Vamos agilizar ali algumas coisas, né? Não tem nada a ver, deixar só um pouquinho do mundanismo adentrar aqui a vida da igreja. Não, ela permanece fiel. Sabe por quê? Ela permanece fiel porque é possível sim superar toda tribulação, toda calúnia. Nenhuma acusação é forte demais, nenhuma calúnia é profunda demais, nenhuma crise, nenhuma perseguição é grande demais, quando reconhecemos que Cristo é tudo que nós temos, quando reconhecemos Cristo como sendo o primeiro, quando Ele de fato está no centro das nossas vidas. Então nós não vamos realmente nos preocupar assim com as tribulações. Por quê? Porque primeiro Cristo. E sabe por que às vezes nós tememos o infortúnio, tememos as tribulações, tememos as circunstâncias adversas? Porque na verdade às vezes o sentido da nossa caminhada com Cristo está mais ligado às coisas, às situações, e não no Senhor. Por que igrejas realmente que pregam um cristianismo que não tem sofrimento, que não tem enfermidade, que não tem nada, elas crescem? Porque é isso que lá no fundo nós queremos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por dificuldade, mas justamente é quando temos uma relação ali impactada por Cristo, uma relação com Ele, realmente em que de fato fomos impactados pelo Evangelho de Cristo, nós vamos compreender que nada nesse mundo vai nos trazer aquilo que Cristo nos traz, aquilo que nós temos realmente em Cristo. Nada nesse mundo vai nos dar o prazer, a satisfação que nós encontramos em Cristo. Nenhuma circunstância favorável vai trazer a paz que nós encontramos em Cristo. E uma outra coisa aqui, gente, ninguém é pobre quando Deus declara que é rico. Ninguém é pobre quando Deus declara que é rico.
Essa igreja pobre, sim, né? Humanamente falando, uma pequena igreja numa grande cidade, perseguida pelo Estado, perseguida por causa das suas posturas, perseguida por causa da sua fé, ela é declarada o quê? Rica diante de Deus, rica diante de Deus, e é verdadeiramente. Ela pode ser até ignorada pelos homens, mas não é ignorada por Deus. Jesus afirma o quê? No presente ali, tu és rico. Deus tem uma forma diferente de avaliar a nossa caminhada, a nossa vida. Deus tem uma forma diferente de avaliar a igreja. E é por isso que nós precisamos estar com as nossas mentes, com os nossos corações voltados para aquilo que Cristo diz a respeito da igreja, para aquilo que Cristo diz em relação à igreja. Lembra de Laodiceia? Laodiceia se considerava uma igreja rica, humanamente falando, e era, mas espiritualmente falando era pobre. Esmirna era pobre, financeiramente falando e socialmente falando, mas Jesus a declara rica. E como nós estamos diante de Deus? Pobres ou ricos? Pobres ou ricos? Esmirna, aparentemente pobre, era verdadeiramente rica. No meio de toda oposição aqui, no meio de tudo aquilo que essa igreja estava enfrentando, Jesus dá 2 conselhos muito importantes aqui para aquela igreja. Primeiro, haja o que houver, não temas. Haja o que houver, não tenha medo. Versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Por que a igreja não deveria temer? Se você for olhar no versículo 8, né, da sua Bíblia, você vai perceber o seguinte: essas coisas diz o que? O primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. E no versículo 9, conheço as suas tribulações. Nós estamos falando aqui do Rei dos Reis, nós estamos falando aqui daquele que venceu a morte. Nós estamos falando aqui daquele realmente que estava lá no princípio e que virá um dia nos buscar. Nós estamos falando aqui daquele que é o Verbo vivo. Nós estamos falando aqui daquele que conhece, ou seja, o Deus onipresente, o Deus onipotente. As nossas lutas, os desafios que a igreja enfrenta hoje não estão desapercebidos diante do Senhor. Pelo contrário, Ele conhece. E por que Ele diz não tenha medo? É porque Ele capacita a igreja nesse sentido. A igreja precisa olhar para Ele. É porque Ele dá poder. Sim, é Ele que guarda. Essa capacidade de não ter medo não vem de nós mesmos, mas vem justamente de Jesus. Quando Ele diz não temas, é porque Ele mesmo nos dá a ousadia, a coragem que precisamos para prosseguir em frente. E, gente, nós precisamos de fato estar com nossos olhos voltados mais para Ele. A igreja não tem como combater a carne, o diabo, a igreja não tem como combater e como enfrentar as tribulações, perseguições e tudo mais, se ela não estiver centrada em Cristo, se ela não estiver com os olhos voltados em Cristo, se ela não estiver na dependência de Deus, se ela não estiver com os olhos voltados para aquele que conhece, para aquele que está dizendo não tenha medo. O mundo até pode dizer, não tenha medo, só se fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu quero, não tenha medo. As ideologias estão falando assim, não vai ter problema se a igreja se adequar àquilo que nós queremos. Mas Cristo está falando, não tenha medo, persevere, permaneça. O mesmo conselho foi dado a Josué lá no passado, não temas nem tenhas espantos, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas uma segunda coisa aqui que nós lemos também, aconteça o que acontecer, mantenha-se firme na fé. O que diz o versículo 10? Ser fiel até a morte. Ou seja, não pare no meio do caminho. Aconteça o que acontecer. Que os seus olhos estejam voltados para Cristo. Não retroceda. Não volte atrás. É tudo ou nada. Não existe meio termo, gente. Existe uma coroa a ser entregue para aquele que permanecer fiel até o fim, para aquele que cruzar realmente a linha de chegada ali com fidelidade ao Senhor. Lembrando aqui que para isso, gente, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Cristo. Correr o meio da corrida não é o bastante. Correr até o meio da maratona não é o bastante. O que conta não é simplesmente como você começa, mas como você termina a caminhada. A questão da continuidade. Por isso que Hebreus 10, 23 fala, né? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E no versículo 35, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. E eu encerro
a reflexão dessa manhã, lembrando a você, ou perguntando a você, qual é o seu maior medo? Do que você tem medo? Luto? Perseguição? Provações? Abandono? Sei lá, diabo, morte, tragédias? A igreja de Esmirna estava sob ameaça, mas aquele que a exorta, aquele que, enfim, acabou com a morte, que ironizou a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, ele diz, essas coisas diz o primeiro e o último. Ou seja, podemos até passar por provações, privações nesse mundo, mas lembre-se, quem fez a promessa é fiel. Jesus nos lembra que há uma coroa guardada para cada um de nós. Jesus nos lembra que há promessas realmente guardadas para cada um de nós. E nesse sentido, eu quero convidar você, discípulo de Jesus, que ama o Senhor, que possa realmente refletir sobre a sua caminhada cristã. O que está precisando de revitalização? Se você percebe que às vezes, enfim, tem passado por tribulações e às vezes fica até angustiado nesse sentido, não, eu prefiro parar. Não, hoje é o tempo oportuno de você se colocar diante de Deus e falar, Deus, revitaliza a minha vida, aviva meu coração, para que, olhando para essa igreja, aqui olhando para essas lições, eu tenha certeza de que perseverar em Cristo é muito melhor. E é justamente isso, é Ele que dá sentido, Ele que dá significado à sua vida. É isso que vai fazer com que você encontre satisfação completa, apesar das lutas e tribulações que possam vir sobre a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a igreja para que possamos permanecer firmes, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, né? Pode ter lutas, provações lá na frente, mas nós devemos lembrar daquilo que Ele mesmo diz aqui. O vencedor, de forma alguma, sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte aqui é a morte física. A segunda morte aqui é a morte espiritual. E essa é a pior de todas. Por isso que o segredo dessa vida está justamente do outro lado da vida. Não viva como se a sua vida fosse só aqui, né? Só isso aqui. Não. Tem muito mais, tem uma eternidade aguardando você. Pense sobre isso, reflita sobre isso. E que isso te leve a viver realmente uma vida centrada em Cristo. Uma vida realmente voltada para Ele. Que isso te leve a enfrentar o que for, o que tiver que enfrentar, por amor a Cristo. Que saiba que você será capacitado, fortalecido por Ele. E como Ele mesmo diz, sairá vitorioso, embora às vezes aos olhos do mundo não. Mas o que importa é você ser rico diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe como igreja do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, por essa manhã, obrigado, ó Pai, por estarmos juntos em comunhão. Nos ajuda como igreja, ó Pai, a caminhar, a prosseguir, firmados em Ti, ó Pai. Que em nome de Jesus, possamos sim, como igreja, ser rica aos olhos do Senhor. Uma igreja realmente que ama o Senhor, uma igreja que está disposta realmente a enfrentar o que for, por amor a Ti, porque é guardada por Ti, é fortalecida por Ti. O Senhor conhece, sim, as nossas lutas. E Deus querido nos ajuda a perseverarmos até o fim, mesmo diante daquelas lutas que às vezes a Tua igreja tem enfrentado hoje, mas daquelas que ainda vão surgir. Que os nossos olhos sejam sempre voltados para o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, né? E até hoje à noite, culto presencial, então às 19 horas, né? E qualquer dúvida, qualquer questão, você pode colocar aí no próximo domingo, estaremos juntos aqui pela manhã, aprendendo mais da palavra de Deus. Um grande abraço.